Escuto de vocês. O que é o IMP facial, Teresa? Para que é que o IMP facial serve? E hoje eu decidi fazer esse vídeo para te dizer o que é o IMP facial, como é que ele funciona, para que é que ele serve e para também te dizer por que é que você precisa aprender a executar o IMP facial agora no seu consultório. Eu sou Maria Teresa, eu sou farmacêutica esteta, eu sou mestre em ciências da saúde, estudante de doutorado e estou aqui para esclarecer para você qual que é esse método que tem ganhado aí o coração dos profissionais da estética país afora. Eu preciso te dizer que o que você tem oferecido para os seus pacientes hoje vai deixar de existir. O mercado da estética está em franco movimento. E quando eu falo nesse movimento franco, eu falo de um jogo que lá atrás era muito diferente do que que acontece agora. Eu estou tentando contextualizar um pouco antes de adentrar de fato o que significa o IMP facial, o que é o IMP facial e como ele funciona, o que ele é, enfim, como foi que eu criei, para que você, profissional da estética, possa também se colocar nesta dimensão de percepção de mudança de mercado. Então, hoje, a gente tem uma condição de funcionamento de mercado muito diferente da que eu via lá atrás. Então, lá atrás, quando eu estava trabalhando, eu comecei a perceber que as pessoas elas estavam no movimento de questionar a estética facial que era compartilhada. Então, a gente via que era tudo muito aleatório, tudo muito repetitivo. Hoje ainda é um pouco mais, mas os pacientes que efetivamente reconhecem a importância de um procedimento estético que funciona, eles se voltam para os profissionais que sabem reconhecer as individualidades. Eles não vão atrás daqueles profissionais que detêm fórmula pronta. Então aqui eu já estou trazendo para você um elemento que eu acho que é muito importante. O vídeo é sobre o MP, ok, mas eu quero que você tenha isso guardado na sua cabeça. Preste atenção em mim agora. Se você não tiver um elemento de diferenciação no seu consultório todos os dias, os pacientes que têm maior poder de investimento, maior poder de comprar os seus serviços de você, vão comprar de outra pessoa. Por quê? Porque tá todo mundo cansado de receita pronta no Instagram, tá todo mundo cansado de procedimentos aleatórios e de procedimentos que não respeitam as individualidades. O IMP nasceu porque eu descobri e percebi que fazer bem feito não era mais suficiente. Eu precisava ser alguém que olhava para a pele de um jeito diferente. Eu precisava ser alguém que propunha algo além do que as outras pessoas estavam propondo. E eu precisava ser alguém que ensinasse e mostrasse para os meus pacientes que aquilo que eu estava fazendo e que eles estavam comprando fazia sentido. Pronto. Guardem isso na cabeça de vocês. O IMP é um método de combinação de técnicas que eu vou aprofundar e explicar para vocês aqui agora, que associa procedimentos para garantir melhora da qualidade de pele, melhora do melasma, melhora da acne, da cicatriz de acne, melhora da flacidez, melhora da sustentação da face, da qualidade do vício, da beleza, da textura da pele. Em resumo, seria isso. E aí lá atrás, quando eu percebi aquela dinâmica, aquela organização de mercado, eu notava que a gente ia viver um contexto, um cenário, que eu precisava responder essas perguntas para fugir dele. Então, eu comecei a perceber o seguinte: por que na hora que eu fazia um microagulhamento num paciente com melasma, um tinha uma resposta e o outro tinha, enfim, respostas diferentes? Por que eu não poderia incrementar o uso de outros ácidos ou de outras, enfim, estratégias? Por que eu não podia usar ATA? Era só porque todo mundo estava dizendo que era errado, que não podia, que era perigoso? Quando eu vi isso lá atrás, eu decidi que eu ia sentar, me aprofundar, mergulhar no estudo científico, fazer uma aplicação técnica, somar isso às minhas investidas em investigação e construir um método. E foi aí que nasceu o tal do Sua Pele Jovem e Bonita em uma Sessão. E como foi que eu comecei a pensar e a estruturar esse método? É óbvio que eu quero... Agora eu vou abrir e mostrar para vocês como foi que esse método se organizou, mas é óbvio que eu quero dizer aqui que ele é um método hoje. Lá atrás não era um método ainda. Lá atrás era tentativa e erro, era estruturação, era combinação de técnicas. Então, quando eu estruturei o IMP lá atrás,
eu estruturei um plano de tratamento para que as pessoas pudessem comprar e executar no meu consultório para tratar as condições que eu já falei para vocês. Com o passar do tempo, com a associação das estratégias, com as respostas que eu fui encontrando, foi que eu estruturei esse método. E esse método consiste basicamente em 5 etapas, tá? Então a gente tem aí, olha a quantidade de procedimentos que a gente associa numa única sessão de IMP. Eu tenho uma intradermoterapia, eu tenho um microagulhamento, e nesse microagulhamento eu realizo um drug delivery, porque sim, microagulhamento e delivery são situações, são procedimentos que fazem entregas diferentes. No microagulhamento eu faço abertura de microcanal, mas ao tempo que eu abro os microcanais eu já faço ali uma abertura de espaço para que as substâncias penetrem. Mas se eu não tivesse substância nenhuma, somente no microagulhamento, eu também teria resposta com ele. Então, é importante que vocês saibam disso, que microagulhamento e drug delivery são intervenções diferentes. E aí, depois que eu faço um drug delivery, eu faço uma combinação de uso de ácidos. Então, eu faço ali o uso de um ATA que nós desenvolvemos, e aí é importante dizer que esse ATA ele é objeto de estudo do meu doutorado, eu estou validando esse protocolo, né, esse procedimento registrado no meu doutorado. E depois fazemos um selamento com um composto à base de ácido retinóico, entre outros bioativos naturais, também objeto de estudos do GTC, o Improve, né? O nosso GTC Improve, que é o nosso grupo de trabalho científico, que a gente trabalha, enfim, para desenvolver formulações e também para melhorar a técnica o tempo inteiro. Na sequência, a gente tem alguns ativos regenerativos que o paciente utiliza em home care. Então, é importante que vocês saibam que o IMP ele foi desenvolvido e que ele conta com um arsenal de produtos que são seguros para vocês utilizarem. Eu desenvolvi esses produtos de um por um, com a intenção de parar com essa história de uma aluna lá de Belém do Pará, fazer a formulação dela lá, e uma aluna lá de Santa Catarina fazer formulações diferentes e terem resultados diferentes. Quando eu pensei em ter uma linha de produtos e garantir essa linha de produtos, dar acesso à linha de produtos às minhas alunas, eu pensei em uniformizar a conduta. Aquilo que eu tenho no meu consultório, você reproduz no seu consultório, e eu posso garantir isso porque todos os nossos produtos saem com o mesmo controle de qualidade. Então, todo o produto que é utilizado na linha produtiva, na linha técnica do IMP, sai de um único lugar, com um controle rigorosíssimo sob minha supervisão. Quando nós pensamos em trabalhar dessa maneira, nós pensamos em garantir que você pudesse ter segurança. Por quê? Porque sim, tivemos intercorrências, eu não escondo isso de ninguém. Procedimento estético bom é aquele procedimento estético que a gente pode falar dele abertamente, claramente. Tivemos intercorrência quando não tínhamos os produtos saindo do mesmo lugar. Por mais que eu orientasse a forma como deveria ser a execução dos procedimentos, eu não tinha como garantir a qualidade dos produtos que eram utilizados na maca das minhas alunas. E eu defendi, até hoje eu defendo, afasto de vocês o risco de uma intercorrência pela formulação de um produto. E como são produtos pensados especificamente para um método, eu, Tereza, prefiro que eles saiam de um único lugar. É importante também saber e deixar claro os motivos por que eu criei o IMP. Então, eu gosto de dizer que eu criei o IMP porque eu olhava para a pele e eu via que a pele ela não era só uma superfície. Eu via que a pele era uma espécie de sistema e ela precisava ser tratada como um tal. Então, se eu tenho variações, se a pele de uma é mais espessa do que a pele da outra paciente, se eu tenho fototipos diferentes, se eu tenho sensibilidades diferentes, eu também preciso aprender a ajustar a minha técnica. Então, o IMP é uma técnica 100% ajustável. É uma técnica que qualquer profissional pode realizar na pele dos pacientes que são eleitos para a realização da técnica. Por exemplo, quem tem rosácea ainda não pode fazer. Quem é gestante ainda não pode fazer. Quem está no tratamento de acne usando Roacutan não pode fazer. Quem está com acne ativa, aquela acne inflamada, aquela lesão inflamada, também não vai poder fazer. Mas os outros que podem fazer,
nós vamos executar de maneiras diferentes. Então, tem uma região que é mais flácida, vamos intensificar naquela região. Tem uma região que é mais firme, a gente não precisa agredir tanto aquela região. É um paciente que tem um fototipo mais alto, então eu vou garantir preservar aquela qualidade de pele e também aquela integridade, para que eu não tenha nenhum risco de intercorrência indesejada futuramente. Então, só para vocês entenderem que nós podemos ali, entendendo a pele como um sistema, desenhar essas variações dentro de um mesmo método. Eu criei o MP porque fazer não é suficiente, né? A gente tem que justificar o que está fazendo. Então, o MP, ele ajuda a gente a ter repertório. Eu criei o MP porque eu queria que a gente pudesse fazer no consultório procedimentos que fossem seguros. Então, eu via que eu estava ali começando naquela época e eu morria de medo de usar um mata. E eu morria de medo de combinar determinadas técnicas. Eu não sabia ainda fazer um microagulhamento corretamente, eu não sabia ainda usar um bioestimulador, fazer um preenchimento, eu não tinha segurança, além de tudo. Eu também não tinha dinheiro para investir num estoque de toxina, num estoque de bioestimulador, num estoque de preenchedores. Mas naqueles produtos, para começar esse tipo de tratamento que fazendo uma técnica sozinha, o resultado era ruim, mas quando eu associava técnicas que tinham resultados excepcionais, eu conseguia garantir o estoque daqueles produtos. Então, por que não fazer aquele procedimento? Eu vi que existiam muitos pacientes que chegavam para mim com a pele muito desorganizada por outras intervenções clínicas que não foram interessantes. E eu queria corrigir aquelas intervenções. Eu queria também fazer o MP porque eu via que tinha virado tudo muito um marketing meio dark. Eu, Tereza, sou uma marqueteira de plantão e de primeira. Mas era um marketing meio dark, ainda é hoje. As pessoas subverteram a entrega. E eu queria poder garantir que o meu trabalho ele era idôneo. E que eu, sobretudo, acreditava naquilo que eu estava fazendo, gente. Porque só um microagulhamento é muito pouco, só um peeling também é muito pouco, mas na hora que eu somo as duas coisas, viram muito e é um resultado muito satisfatório. E eu poderia cobrar mais caro por aquilo. E eu poderia vender melhor, eu poderia aumentar meu faturamento. Eu poderia sair daquela sensação de que eu não crescia, daquela sensação que eu estava amarrada, daquela sensação que eu tinha que vender full face para conseguir fazer dinheiro no meu negócio. Não era isso que eu queria. E eu também queria o MP porque eu, Tereza, defendo que uma estética de verdade começa com a qualidade de pele inquestionável. As pessoas vão olhar para sua pele e elas vão dizer assim, uau, uma qualidade de pele ela é inquestionável. Então, esses foram os principais motivos de eu ter criado o IMP. Quando a gente fala de improving, que vocês... Uau, Tereza, o que é o improving? O improving nada mais é, meninas, do que... Lembra das 5 etapas do IMP? É a etapa da intradermoterapia. Isso que o improving é. Eu comecei a perceber com o passar do tempo que os meus resultados estavam ficando limitados. E que eu tinha uma intervenção no estímulo de colágeno, mas que ele não era tão interessante ainda. Surgiu a estética regenerativa, colocou luz em várias questões e eu decidi apostar no combo da associação da intradermoterapia com todos os outros procedimentos que eu já fazia. E a partir disso eu comecei a obter resultados como esse, em que 2 sessões de MP associado com Improving, eu comecei a ter melhoras na qualidade de pele, como essa que vocês podem ver. Eu comecei a ter respostas no tratamento do melasma, nesse caso ainda nós não tínhamos o Improving, mas o tratamento do melasma foi possível com o IMP para melhorar a qualidade da pele dessa paciente. Eu comecei a ter um potencial de clareamento de melasma muito significativo, mesmo com o uso do ATA. Então, eu adentrei um universo que eu comecei até a controlar. Nós temos o Quantificare, que é um software que foi comprado para avaliação da qualidade de pele e mensuração quantitativa dessa qualidade, para que a gente possa compreender se os nossos tratamentos estão realmente funcionando para os nossos pacientes. E a gente teve assim, respostas incríveis com o tratamento no IMP, no tratamento, enfim, na melhora da qualidade da pele, na melhora do tratamento do melasma também, diminuição da área de mancha, melhora da qualidade de vida. Tivemos excelentes respostas no tratamento das cicatrizes de acne também. O IMP costuma fazer isso de maneira muito singular. Tem alguns resultados, né, que as minhas alunas elas costumam discutir muito nos grupos e eu participo muito desses grupos, eu estou lá ativamente vendo tudo que está acontecendo e as meninas comparam o Lavien com o IMP facial e elas colocam, eu, Tereza, não tenho experiência nenhuma com Lavien, preciso deixar isso claro,
Também não tenho interesse, tá? Eu defendo a ideia de que a gente precisa ter no consultório da gente e trabalhar com ativos e capacidades e mão. A estética ela é sobretudo um trabalho manual. Então, quando a gente faz esse trabalho muito bem feito, investir em equipamento deixa de ser um risco desnecessário. O equipamento fica obsoleto muito rápido, o nosso dinheiro escorre muito rápido. Então, eu não defendo essa ideia, por isso não me aprofundo, me dedico àquilo que gosto de melhorar sempre, como o IMP facial. Mas as meninas que têm a oportunidade e são muito curiosas e, enfim, ligada em muitos outros movimentos, colocam aí o IMP facial como sendo muito superior a outras técnicas também. E eu gosto muito de mostrar os depoimentos que as minhas alunas trazem, né? A gente tem da turma 12 e também da turma 14. Aqui nesse lado direito, a gente tem um resultado do primeiro IMP de uma aluna, né? Por mais que esse seja um curso online, é muito importante deixar claro o quanto que a gente facilita para que vocês consigam executar essa técnica aí do consultório de vocês. É sempre muito bem pensada essa dimensão de que vocês precisam fazer do jeito que eu faço, que vocês precisam fazer com a segurança que eu faço. Então, eu gostaria de apresentar o método para vocês e para que vocês pudessem ter ciência do que ele de fato é, ele é um procedimento estético, uma combinação de técnicas, que é um excelente produto de entrada no consultório, que faz com que os seus pacientes comprem de você e comprem novamente e ganhem confiança e continuem comprando de você, mas que existe um passo a passo, uma metodologia muito bem estruturada para que você cumpra, cresça e se desenvolva, para que você saia desse fervor de fazer tudo igual a todo mundo, para que você caia fora dessa abstração do tal do paciente high ticket, esquece isso. E se centra naquilo que é o teu trabalho de fato, naquilo que é o trabalho que um excelente profissional da estética pode fazer. Então, eu convido você a conhecer o método, eu convido você a participar da nossa comunidade, eu convido você a se inscrever no nosso curso, eu convido você a participar. Você será muito bem-vindo.